Hoje, Lula se reuniu em Brasília com dirigentes da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da Associação dos Professores do Estado de São Paulo e com metalúrgicos do ABC. A pauta foi a reforma trabalhista. Segundo Ricardo Patá, da equipe de transição, o futuro governo pretende copiar medidas adotadas desde 2021 pelo governo socialista espanhol. Ana, parece que o objetivo dos petistas é reduzir as contratações temporárias, extinguir contratação por tempo determinado, equivalente ao trabalho intermitente, e tentar reduzir as terceirizações. Realmente a gente está indo para trás, né? Atraso. É uma agenda de retrocesso em absolutamente todas as áreas, né? Antes das eleições, nós comentávamos muito. O próprio presidente Bolsonaro sempre colocou uma palavra no discurso dele, liberdade, e essa palavra ela atinge várias esferas e ela será absolutamente desrespeitada se o ex-presidiário subir a rampa. Liberdade de imprensa, liberdade religiosa. Nós sabemos muito bem que os amigos ditadores do ex-presidiário, eles perseguem o ditador da Ortega, Daniel Ortega na Nicarágua, ele agora persegue cristãos, né? E aí, o que vai garantir que Lula não fará o mesmo? A liberdade de empreender, liberdade econômica, né? Menos Estado. O Paulo Guedes, ele transformou a mente econômica do brasileiro. O brasileiro passou a entender que quanto menos Estado na minha vida, tira a mão do meu bolso, tira a mão do meu caminho, tira a mão do meu ombro, me deixe empreender, liberdade social, liberdade econômica. E o brasileiro entendeu isso através dos discursos do ministro Paulo Guedes, que durante 4 anos foi outro que apanhou também 24 horas por dia, muitos da velha imprensa dizendo vai pular do barco, e ele não, continuou ali de maneira firme, né, de uma maneira muito patriótica até, e o que acho que traz o maior terror para essa turma, essa gangue nefasta do PT, é a independência e a liberdade intelectual que o Brasil adquiriu nesses últimos 4 anos. Né? Esse pacote de liberdade, se eles têm o pacotão da maldade, nós também aqui temos o pacotão da liberdade, liberdade intelectual, liberdade social, liberdade de poder defender o Brasil, liberdade de empreender. E isso que Lula traz agora, que ele também disse na campanha, a revogação de reformas importantes, fala-se também na revogação de uma reforma da Previdência. O brasileiro que durante os últimos 4 anos pediu uma reforma que não era nada popular, porque o brasileiro adquiriu essa independência intelectual e isso que está causando esse terror todo em Brasília. Eles estão desesperados exatamente por isso, porque hoje o brasileiro sabe o que pedir e não depende mais de opinião de político algum. Silvio, imagino que nessa reunião com os sindicalistas também devem ter comentado e discutido a questão da volta do imposto sindical, que foi um avanço conquistado ainda no governo Temer, né? Pois é, toda a reforma trabalhista e o fim, né, do imposto sindical, como você bem lembrou, data de 2017, foi um dos grandes feitos desse governo Michel Temer, breve governo Michel Temer, que fez a transição do impeachment até a eleição do presidente Jair Bolsonaro. O fim do imposto sindical, ele reduziu em 98%, praticamente 100% do faturamento dos sindicatos, para você imaginar o tamanho do dinheiro que circulava na mão das centrais sindicais, basicamente de 3 delas. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, a qual o Lula é umbilicalmente ligado, desde o Sindicato dos Metalúrgicos e no ABC. Um dos maiores presidentes da CUT foi o Luiz Marinho, por exemplo, que é irmão do Lula, é amigo muito próximo do Lula, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. A UGT e a Força Sindical, de onde surgiu o Paulinho da Força Sindical. Todo mundo conhece a trajetória do Paulinho, que já foi inimigo, entre aspas, da CUT no passado, mas hoje anda abraçado ao lulismo. Pois bem, o faturamento girava em torno de 3 bilhões de reais por ano, é o que se amealhava com o imposto sindical.
A volta desse imposto hoje, segundo os primeiros cálculos que essa tal, até a própria equipe de transição tem feito, tem integrantes na equipe de transição que são do meio sindical. Por exemplo, um deles é o Clemente Gans Lúcio, que presta serviço para a Fundação Perseu Abramo, do PT, e também para o próprio Instituto Lula. Deve chegar a 4 bilhões de reais. Sabe quem paga isso? Todos nós, o pagador de impostos, porque isso é descontado em folha. 4 bilhões de reais. Então, isso explica, porque quando a torneira secou, por que eles pararam de fazer sucessivas greves, por que eles pararam de acampar em frente à esplanada dos ministérios, aquele 1º de maio, né? Todo mundo se lembra das festas do 1º de maio, da Força Sindical na Zona Norte de São Paulo, que sorteavam carros, geladeira, shows de atores e personalidades famosas. O 1º de maio da CUT desse ano, até que todo mundo se lembra, minguado ali na região do Pacaembu, na Praça Charles Miller, né? Ali aonde, aliás, a Daniela Mercury fez um show e o dinheiro, depois descobriram, ia sair de recurso público aqui da cidade de São Paulo. Então, essas festas magnânimas do 1º de maio sumiram. Por quê? Porque pararam de ter dinheiro. Então agora eles querem voltar. Estima-se que no começo do governo Lula, é o único cálculo que existe, cerca de 30 mil sindicalistas ligados especialmente à CUT na época aparelharam os ministérios, aparelharam a esplanada dos ministérios inteira de forma vertical. O contínuo era da CUT e o ministro era ex-dirigente da CUT. Eles vivem disso, né, desse imposto sindical. Isso é uma obscenidade. Se voltar com isso, o povo não vai deixar que isso volte, porque isso sai da mão do bolso do povo, do dinheiro dos impostos, para o bolso de sindicalistas que estão com um século de atraso na cabeça. Então vamos lá, na época em que eu dirigia o Estadão, eu avisava o pessoal do sindicato dos gráficos, eles faziam uma greve por mês. Eu dizia, olha aqui, vocês têm de preparar o pessoal, os gráficos, os sócios do sindicato, para a profissão que vai surgir do lugar da profissão que vocês exercem. Vai acabar o gráfico. Pela informatização, está na cara que a atividade de vocês não vai continuar a ser desempenhada como é. E eles continuaram, achavam um tremendo sindicato, fortíssimo e tal, só greve exigindo aumento de salário. Resultado, hoje é um sindicato que não tem a menor importância. Eles não fizeram cursos para que os gráficos se tornassem, enveredassem por algumas das ramificações profissionais que surgiram do fim, né, dessa profissão, aumentaram o desemprego e agora querem voltar a sobreviver com o dinheiro que é retirado, subtraído do povo, para de novo continuar não preparando os sindicatos para o sumiço da profissão. São vários que fazem isso. Está na cara, os jornais, até os jornais vivem dizendo tantas profissões vão desaparecer até 2030 e, no entanto, eles continuam fazendo a mesma coisa, pendurado em cabides de empregos que nós bancamos. Simples assim. E tem cargos. Né? Só para a gente passar aqui a bola para o Fiuza, que agora ele voltou aqui conosco. Fiuza, só lembrando que essas propostas aí de reforma trabalhista são inspiradas no modelo socialista espanhol, como a gente veiculou aqui, né? Ô Paula, nem dá para levar a sério esta plataforma, né? Porque esse ajuntamento aí talvez nem seja o governo. Talvez o governo seja uma coisa pior do que isso. Né? Porque esses aí serão os despachantes de um esquema bem pior e bem mais poderoso aí, que está quebrando as pernas da democracia mundo afora. Veja o que acontece no Canadá, veja o que acontece nos Estados Unidos. E aqui é igualzinho. Então, essa conversa, esse amontoado aí de transição... Eu estava ouvindo o Silvio Navarro, o craque Silvio Navarro, falar, né, sobre essas assombrações. O Silvio tem um best-seller sobre o caso Celso Daniel. Ele conhece muito bem as entranhas, né, desse submundo da política brasileira,
Eu queria só fazer a seguinte pergunta: quem é que escolheu o representante dessa porcariada aí? No Brasil, onde é que você encontra? Onde estão, mesmo nos famosos redutos do lulismo, do petismo? Onde é que se viu as festas, as grandes manifestações de rua, a campanha pelo Volta Lula? Eu fiquei vendo no Jornal Nacional, no show da Daniela Mercury, que o Silvio Navarro também lembrou muito bem, e em outros curraizinhos VIPs, né, que eles vão criando aí com as claques e tal. O que eu vi do adversário do Lula, que é o presidente Bolsonaro, é aquele governo que conseguiu, como Augusto e Ana já falaram, conseguiu trazer os indicadores socioeconômicos para níveis excelentes, apesar da tempestade perfeita da pandemia. Né? Como disse a Ana, Paulo Guedes mudou a cultura do brasileiro sobre economia, teve seu nome gritado na rua na reforma da Previdência. Esses aí obtiveram o apoio explícito da população, visível. Não é essas coisas que você inventa, não, que o juiz de toga lá tira da cachola, diz que é assim, que é assado, que o William Bonner fala que não, tem um monte de golpista aí na rua, mas tem uma meia dúzia de democrata aí no showzinho do Lula. Então, a pergunta que eu faço é essa: o Brasil escolheu a volta do Lula, que ele sabe muito bem quem é, apesar de ter havido censura para não se dizer quem é o Lula. O Brasil escolheu a volta do Lula? Estou fazendo essa pergunta, óbvia, para todos. Então, o que eu vi ontem no Senado, numa sessão convocada pelo senador Eduardo Girão, com quase 12 horas de duração, e que tem mais de 2 milhões de visualizações agora, ali está a realidade. Né? Para a minha forma de ver, ali está a realidade. O que eles ficaram fazendo durante quase 12 horas lá? Fazendo esse conchavo petista fajuto? Não. Eles ficaram mostrando os problemas da eleição, que são gritantes, que são tecnicamente gritantes, que são politicamente gritantes, institucionalmente gritantes na cara de todo mundo. Assistam aquela sessão. Torna-se um filme de terror, porque fora dali se vê essas instituições ameaçando caminhar, né, para esse como é que eu vou dizer, né, esse túnel do tempo macabro, é um túnel do tempo macabro. Então eu quero colocar aqui: foi levantado por eminentes técnicos, por juristas, por políticos, por deputados e senadores a suspeição da eleição no Brasil. Eleição sob suspeita no Brasil. O TSE tem que responder as dúvidas. O TSE tem que responder por que o padrão da urna anterior a 2020 desvia a favor do Lula sempre. Ou não é isso? Venham esclarecer. Senão nós estamos diante de uma tramóia. Eu não vou ficar discutindo a picaretagem do PT. Primeiro eu quero saber o que aconteceu com a eleição. Quero que o TSE responda, sem mordaça.